De volta para o nosso workshop de marketing cultural. Na aula passada nós falamos sobre marketing, sobre os principais conceitos, de marketing, e hoje nós vamos falar de comunicação, de um plano de comunicação e da importância disso para um projeto cultural. Vamos lá? Continuando nossos assuntos sobre comunicação e marketing cultural, vamos falar hoje de um plano de comunicação. O plano de comunicação nada mais é que um planejamento de como sua comunicação será feita. Isso passo a passo. Então, você contando desde a contratação de um profissional, até a realização de um trabalho, a divulgação de uma arte, então tudo que envolva a comunicação é alocado dentro da planilha orçamentária na aba de divulgação, na parte de divulgação é alocada na planilha orçamentária na parte de divulgação e é colocado dentro de um cronograma também específico para esse plano de comunicação. É claro que essa parte da planilha orçamentária ela vai estar integrada com com toda a planilha orçamentária do projeto, e o plano de comunicação também vai estar, o cronograma do plano de comunicação também vai estar acoplado, também vai estar junto com todo o plano do projeto. Então, eu trouxe o exemplo da nossa mostra de teatro, Falamos dessa mostra de teatro, uma mostra de teatro de rua, uma mostra de teatro num teatro, independente do formato. O que deve ser feito? Então, eu trouxe algumas etapas para a gente exemplificar como que é feito um plano de comunicação. Então, as ações de comunicação foram divididas em etapas mensuráveis e atingíveis dentro de uma data estipulada. A clareza das metas e prazos é fundamental para a realização do projeto. O plano de comunicação consiste nas etapas a seguir. Então, como falamos aqui, as ações de comunicação foram divididas em etapas mensuráveis e atingíveis. Ou seja, tudo que você fizer em relação à ação, aquilo tem que ser de uma certa forma mensurável, dentro de um tempo, e tem que ser algo atingível. Você não pode fazer algo que esteja fora da sua possibilidade, fora do seu alcance. Por exemplo, você coloca no plano de comunicação que você vai, suponhamos um exemplo bem assim, aleatório. Mas você está aqui fazendo uma mostra de teatro da sua cidade ou da sua escola, não tem uma repercussão regional e você gostaria que o Fantástico fizesse uma cobertura especial sobre essa ação. Não é atingível, Não é uma coisa... É possível? Sim, mas não é uma coisa atingível a curto prazo ou dependendo do projeto, os meios de comunicação vão destinar outros esforços, mas você pode chamar a TV local ou você pode chamar a TV regional. Então, assim, as etapas elas têm que ser viáveis, atingíveis e isso tem que ser palpável e mensurável. A clareza das metas é fundamental para a realização de um projeto, de um plano de comunicação, porque outras pessoas vão estar envolvidas. Então, a meta tem que ser uma só, dita de maneira clara, para que as pessoas que estejam envolvidas possam atingir essa meta. Por exemplo, contratar um profissional para registro de vídeo, registro fotográfico e vídeo. Isso é fundamental para o plano de comunicação. Então, você vai colocar lá no seu plano, você precisa contratar um profissional para registro fotográfico e vídeo. E o que consiste nessa contratação? Você tem que realizar os orçamentos, considerando a experiência e a qualidade técnica do profissional, Você vai fazer 3 orçamentos, geralmente são feitos 3 orçamentos, e tem uma contratação, e aí você estipula um prazo. Aqui eu coloquei um prazo fictício, do dia 25 de 2 de 2020 seria o prazo final para este processo, para essa meta ser realizada. Então, você pode colocar um prazo dentro do seu projeto. Vou contratar um profissional para o registro fotográfico e vídeo.
entre os dias 10/2 ao dia 25. Aí você vai fazer o orçamento, você vai fazer a contratação, né? Se tiver um pagamento, um sinal, você vai fazer esse pagamento de acordo com o caixa, e isso é uma meta muito bem definida. Então, a pessoa de comunicação que vai estar trabalhando com você dentro do projeto, o gerente de comunicação, né, o assistente de comunicação que vai estar trabalhando com você no projeto, ele vai ter essa meta clara. Contratar a agência de comunicação para as redes sociais. Você vai escrever lá também no item, ó, é necessário contratar a agência de comunicação para as redes sociais. Então, realizar os orçamentos considerando as experiências e qualidades técnicas da agência de comunicação e contratar até tal dia. 30/11/2019. Por quê? Porque essa agência ela vai estar trabalhando também no período de pré-produção. Então, talvez será necessário contratá-la um pouco antes. São coisas que têm que ser analisadas. Então, com a coordenação do gestor cultural, elaborar um plano de comunicação digital e a agência contratada trabalhará os períodos de pré-produção com massiva divulgação, produção com postagens e atualizações. Então, enquanto você contratou o profissional para fazer o registro fotográfico no dia do evento, a agência você contratou um pouco antes. Isso é totalmente variável de acordo com o projeto. Não tem regra fixa para isso e você vai ter que fazer de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu bom senso, de acordo com a sua localidade e com a sua verba, né? Claro. Contratar um designer gráfico é a mesma coisa. Você vai realizar os 3 orçamentos, considerando a experiência e a qualidade técnica do profissional, realizar a contratação e definir o que o profissional vai ficar responsável. Neste caso aqui, o profissional ficará responsável pelo desenvolvimento das artes gráficas, banner, folhetos, programa de apresentações, outdoor, camisetas e demais demandas. Só uma coisa, aqui a gente colocou um pouquinho de como será o material de divulgação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente de material de divulgação e das contrapartidas, porque a contrapartida muito importante é você colocar o logo do seu patrocinador no banner, nos folhetos, nos programas, no outdoor, nas camisetas e em outras mídias. Isso você vai estipular de acordo com uma cota, né, com um programa de cotas que o seu que o seu patrocinador irá comprar. Isso é marketing cultural, gente. É quando o patrocinador coloca o logo dele dentro de um produto cultural. Banner. Então, aqui, né, você contratou um designer gráfico para fazer essas demandas. Banner, folhetos, programas de apresentação. Então, cada um desses itens, o banner, o folheto, ele vai ter uma meta específica também. Como? O banner, o envio, fazer a arte, o envio até tal dia e realizar a distribuição até tal dia. O outdoor, fechar espaço de arte gráfica até tal dia, realizar a impressão e instalação entre tais dias, aproximadamente 30 dias antes do evento. O outdoor ficará nas entradas da cidade, no trevo tal, no sentido tal, e definir o local. Então, por que a comunicação é tratada como um projeto dentro do projeto? Porque tem todos esses detalhes a ser pensado, né? O marketing e comunicação tem todos esses detalhes a ser pensado. Panfletos e programas, o envio para a gráfica até tal dia. E aqui, ó, foi colocado uma ação de panfletagem. Então, o panfleto ele foi imprimido, mas teve uma ação extra de panfletagem, que é panfletar todas as casas do bairro 1, 2, 3, 4, 5 até o dia tal, distribuir os panfletos para todos os alunos das escolas municipais, estaduais, comércios locais, igrejas, pousadas até tal dia, distribuir o programa nos comércios locais, igrejas, pousadas e restaurantes até outro dia, né? Aqui então, tem o panfleto e tem o programa. Então, primeiro você vai fazer um plano de distribuição do panfleto, depois um plano de distribuição para o programa
e fazer a parceria com os principais restaurantes para fazer a entrega também. É um plano, gente, isso daqui é um exemplo, né? Porque o seu plano vai ter que ser pensado de maneira específica para o seu projeto. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, para a distribuição dos programas das praças, pode ter uns palhaços, fazer uma ação com palhaço. Então, faria um pré-evento antes do evento. Contato com as rádios FM e tal, Rádio X, Rádio V, né? Parceria com as rádios e locutores para entrevistas, divulgação e notas durante o período de mês tal e mês tal. Contratar um aplicativo, porque hoje muita da comunicação ela atinge através de aplicativos de comunicação, jornais, né? Jornais e mídias que são divulgadas pelas redes sociais. Então tem que contratar sim um aplicativo que faça uma transmissão ao vivo, que faça uma postagem. Contratar um jornal, também um jornal tradicional, né, impresso, numa matéria do caderno de turismo ou no caderno cultural. Realizar cartazes e faixas, confeccionar a arte, envio a gráfica até tal dia, também realizar a distribuição, pensar como vai ser feita essa distribuição, pensar como que vai ser feito, onde que esses cartazes e essas faixas vão estar. Carro de som com palhaços para distribuição de panfletos e balas, isso funciona muito no interior. Numa cidade maior talvez não funcione tanto, mas no interior você passar com um carro de som, jogando bala e convidando a molecada, funciona. E aí, dentro desse outro item, que é o carro de som, também tem um outro projetinho, outro plano, né? São metas, a gente fala de metas dentro desse plano. Então, a meta é fazer a circulação do carro de som nos bairros 1, 2, no dia tal, no bairro 3 e 4 no dia 4, num dia estipulado, né? No 4 e 5 em outro dia, no 6 e 7 e no centro da cidade o outro dia. Então, você tem que pensar na circulação desse carro, pensar como que ele vai passar, pensar no custo. Facebook e Instagram, realizar os posts patrocinados, que hoje em dia é muito importante ter a realização desses posts patrocinados. Contactar a TV regional para fazer entrevista e reportagens sobre a matéria. Não contratar somente a TV regional da cidade, mas a TV que atinge todo o estado, se for possível, né? E outra televisão também, ter essas mídias divulgadas em diferentes canais. É importante você conhecer a programação da televisão que você está contactando, para você ir direto ao ponto. Você fala, olha, eu tenho um evento cultural a ser realizado, eu gostaria de ter uma pauta, ou gostaria de ter uma divulgação, uma nota dentro desse seu programa. É possível? Vou mostrar agora para vocês como elaborar, né, um cronograma de comunicação. Relembrando, né, os tópicos. Nos tópicos, nós colocamos que é necessário contratar um profissional para registro fotográfico e vídeo. Falamos que é importante contratar uma agência de comunicação para as redes sociais, contratar o designer gráfico, como que será a distribuição, a arte, né? A impressão desses gráficos, o outdoor, onde que vai ser os espaços, qual a arte, né? Qual a gráfica que vai realizar a impressão, quando que vai ser a instalação, panfletos e programas, né? Uma ação de panfletagem, como que será a ação de panfletagem, o contato com as rádios, com os aplicativos de comunicação, com o jornal impresso, com a impressão de cartazes e faixas, onde que vai ser distribuídos esses cartazes e faixas, como que vai ser a circulação do carro de som.
Tudo isso nós listamos, né? O Facebook, o Instagram, o contato com a TV regional, a TV estadual e outras redes de TV. E para isso, quando você tem todos esses itens definidos, detalhados, né, descritos, é importante você descrever mesmo. Esse item tal, a gente precisa fazer isso, tal dia, tal dia, tal dia. Quando você tiver todos esses itens descritos, você elabora o cronograma numa planilha de Excel. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de cronograma. Nesse cronograma não tem somente a comunicação e a divulgação, né? A comunicação e a divulgação está aqui. Vamos passar rapidamente por esse cronograma, todos os outros passos, né? O gestor cultural finalizar o projeto, escrever o projeto, né? Pegar a data aqui que tampou. Contratação de um produtor vai acontecer no mês de setembro, pesquisa e inscrições digitais entre agosto e setembro, fechamento de acordos com órgãos municipais agosto e setembro, captação de recursos entre os meses de setembro a fevereiro, fechamento e contratação de serviços gerais, né, acontece entre os períodos de janeiro e março, a divulgação do evento de janeiro a março, pesquisa em contratações de atrações entre dezembro e fevereiro, realização de agendamentos de alimentação e hospedagem entre dezembro e fevereiro, contratação de técnicos de som entre dezembro e fevereiro também, assim também como a contratação de assistente de luz, aluguel de equipamentos, aluguel de carro de som, contratação de equipes, aluguel de infraestrutura geral, né, como barraquinhas, contratação de serviços gerais, né, fechamento de parcerias com os ônibus, telefone, internet e tudo que é necessário neste período de pré-produção. Aí a divulgação é colocada num outro, né, faz parte da pré-produção, faz parte da produção e da pós-produção, mas ela é colocada num bloco único, né? Porque ela é tão importante, a divulgação e o marketing cultural, ele é tão importante que ele ganha esse bloco especial dentro de um cronograma de uma planilha orçamentária. Provavelmente vai ter uma pessoa de comunicação responsável para isso, juntamente com o gestor cultural. Tem coisas que o gestor consegue fazer sozinho, tem coisas que ele vai precisar de um gerente, de um braço direito com ele mesmo, que é o caso da divulgação. Vai precisar de alguém ali com ele. Lembra daqueles itens que nós falamos, que é contratar um profissional para registro fotográfico? Você vai pegar, né, o item e vai jogar aqui na planilha, na sua planilha de Excel, né? Deixa eu achar aqui, então. Você vai pegar e colocar aqui, ó, contratar profissional para o registro fotográfico entre os meses de janeiro e fevereiro. Contratar uma agência para as redes sociais no período de novembro, porque ela vai estar diretamente relacionada ao período de pré-produção. Lembra que nós falamos? O banner, como que vai ser o processo do banner? Arte e envio para gráfica entre janeiro e fevereiro. O outdoor, fechar o espaço, arte gráfica e instalação, fechar, né, essa negociação entre o mês de janeiro, fevereiro e fazer a instalação entre esses meses também. Panfleto, fazer a arte e o envio para a gráfica entre esses 2 meses, contratar o designer gráfico que acontece lá em novembro, né? Cartaz, arte e envio para a gráfica entre janeiro e fevereiro, a contratação de um carro de som também entre janeiro e fevereiro, a gravação do jingle para o carro de som acontece também nesses dias. Por quê? Porque a distribuição do carro de som, ele vai ser quando? Vai ser aqui no mês, vai ser na semana de abril, uma semana antes, né? Ou na semana do evento. Então, você tem que gravar o jingle antes, deixar tudo arrumadinho. A distribuição de todo o material gráfico nas escolas em março e abril, né? A intervenção com palhaço nas praças no mês de abril, circulação de carros de som no mês de abril, colocação de outdoor no mês de abril e o contato com as rádios. Aqui eu dei o exemplo, né, que nós estamos aqui no sul de Minas, nós estamos aqui na cidade de São José da Barra e Passos, então Rádio Comunicativa FM,
Aplicativo Tá Na Hora Capitólio, Jornal Folha da Manhã, Facebook, Instagram, IPTV Minas, a Indisol TV, a Rede Minas. Então, tudo aquilo que você fez uma descrição, né? Você colocou muito detalhado, nossa, isso é necessário, isso eu não posso esquecer, ele vem num quadro que você também pode chamar de gestão à vista. O que seria uma gestão à vista? É aquela gestão que fica à vista de todos. Todos que passam, todos que estão envolvidos com o projeto, todos que estão na reunião, vai passar e vai olhar. Você pode enviar essa gestão à vista pelo WhatsApp das pessoas envolvidas, você pode dar um ok, você pode colocar um indicador aqui, se concluiu, se não foi concluído, por que não foi concluído e outra coisa. Você tem que prever que aquilo pode dar um problema na conclusão. Porque você prevendo que aquilo pode dar um problema na conclusão, você tem como remediar. E comunicação é algo que não pode ter erro, gente. Acontece? Acontece. Mas tem que ser o mínimo erro possível, porque é uma parte muito importante do projeto. Chega a ser de 25% a 30% do valor orçamentário, dependendo do projeto, porque você precisa mesmo trazer público, você precisa atingir, você precisa ter uma ótima comunicação para o seu projeto. Planilha orçamentária. Falamos agora do cronograma que é colocado numa planilha de Excel para melhor organização. A planilha orçamentária é sem dúvida também colocada num Excel porque precisa de ser alocado valores, né? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de planilha orçamentária no plano de mídia e comunicação. Então, temos o nosso bloco aqui, ó, divulgação e mídia, registro fotográfico, 5 diárias. Nós vamos precisar de um fotógrafo por 5 dias no nosso projeto. Claro que isso é variável de acordo com o projeto. Isso daqui é um exemplo, né, fictício, é um exemplo só para os nossos estudos aqui. Então, suponhamos que esse fotógrafo cobre R$150 o dia. Você vai colocar aqui a diária dele, né? Você vai colocar qual que é a unidade, se é diária, se é mês, se é unidade, se é por arte. Você vai colocar quantos fotógrafos você vai precisar. Suponhamos que você vai precisar de 5 diárias mais 2 fotógrafos. E você vai fazer aqui você vai colocar o valor unitário e aqui uma fórmula multiplicando as diárias pelo número de profissional pelo valor. Vou fazer o seguinte, vou copiar aqui esse cabeçalho da nossa planilha para a gente entender melhor do que nós estamos falando, né? Aqui. Então, nós temos divulgação e mídia. Tem uma travadinha aqui. Né? Divulgação e mídia. Unidade, o que é a unidade? É a descrição do serviço. Então, temos assessoria de redes sociais na pré-produção. Nós vamos precisar de uma assessoria de redes sociais durante o período de pré-produção por 1 mês. Então, unidade é 1 mês, seria um tipo de serviço, que é a assessoria, e a assessoria vai cobrar R$700. Certo? Valores fictícios. Nós vamos precisar de uma assessoria de redes sociais durante o período do evento, que são 5 dias de evento, então esse período vai ser cobrado extra. Então, vai ser R$100 por dia. Certo? Durante esses 5 dias, que ela vai estar ali intenso, essa assessoria vai estar praticamente o tempo inteiro no evento, acompanhando. Banner. Nós vamos precisar de 4 banners de 1 metro por 1,5 metro. São banners grandes para colocar em pontos estratégicos da cidade. Vamos precisar de 4. Cada um desses custa, vamos chutar um valor aqui de R$80. Certo? Temos o outdoor, nós vamos precisar de vamos colocar 3 unidades, 3 outdoors de um único serviço, de uma única arte, de uma única impressão, do único tipo de impressão, mas 3 unidades da mesma.
Então, a impressão desse outdoor, mais a instalação, mais a localidade, vai nos custar R$500 cada. Vamos imprimir 15 mil panfletos de uma única arte. 20 centavos cada panfleto, certo? Vamos imprimir 6 mil programas, custa R$1 cada programa, vamos colocar 90 centavos cada programa. Designer gráfico para confeccionar 10 artes, incluindo o programa, né? Nessas 10 artes está o programa, o outdoor, o panfleto, a mídia social e outras mais 6 de mídia social. Então, você pode até colocar aqui, ó, no designer gráfico, você pode especificar aqui na sua própria planilha. Arte, outdoor, né? Panfletos, programas, cartaz e vamos colocar rede social, posts. Vamos colocar posts, né? Que é mais comum falar. Então, tem 1, 2, 3, 4 artes e 6 posts. Então, é isso que ele vai ficar responsável. Então, ele vai ficar responsável por 10 artes. Seria um profissional, né? E quanto que ele vai cobrar por arte? R$50. A impressão do cartaz, nós vamos fazer 200 unidades, que fica em torno de R$1,50. O carro de som vai circular por 4 diárias, por R$350. Vamos fazer 40 posts. A gravação do jingle. A gravação do jingle ficou por R$150. É uma gravação só. Aí temos o Facebook, Instagram com 40 posts patrocinados. Vamos patrocinar cada post com R$20. Vamos contratar o Tá Na Hora aplicativo, né? Esse é só um exemplo. Ele vai cobrar R$150 por uma live. E vamos contratar a TV Insol também, que vai fazer 3 diárias pra gente, fez um precinho promocional, R$140 por 3 lives. Suponhamos, gente, são valores fictícios, são parceiros fictícios aqui, né? Então, o nosso valor de divulgação ficou em R$16.640, né, de acordo com esse projeto. Num projeto, suponhamos, de R$83 mil, a divulgação ficou em 16 mil. Vamos ver quanto de porcentagem isso dá? Vou dividir aqui. 20%. Então, nesse nosso projeto, 20% da verba que nós temos, né, 20% do nosso orçamento será destinado à comunicação. Pode chegar a 30%? Pode sim. É até importante que seja mais divulgado, né? Talvez fazer mais posts de rede social e trabalhar talvez mais intervenções, né, com palhaços para divulgação. Talvez colocar o carro de som para circular um pouco mais. Vamos colocar o carro de som para circular em 5 diárias. Não mudou muito aqui. E vamos colocar o Facebook, vamos fazer 50 posts patrocinados. Também não mudou muito a porcentagem. Ficou em torno de 21%. Mas tá ok para esse trabalho. É importante pensar no número da população também, se todas as pessoas vão ser atingidas. Claro que esse valor não é viável numa cidade grande, mas estamos falando de uma cidade até 50 mil habitantes, é um plano de comunicação bom. Outras coisas não são variáveis independente da cidade. Por exemplo, se você contrata um grupo teatral, se ele for apresentar numa cidade grande ou numa cidade pequena, o cachê é o mesmo. O que vai mudar é o transporte, a distância que ele está, né? Que esse grupo está da localidade. Às vezes, numa cidade pequena, até mais distante, ele cobra um pouco mais caro. Mas a divulgação, ela tende a ser menor numa cidade menor. Por quê? Porque tem menos pessoas
para ser atingido. Pensando nesse raciocínio, se for uma cidade pequena, fica em torno de 20% aí do valor do orçamento. Se for uma cidade maior, pode colocar uns 30% no valor. Contrapartidas. Eu me arrisco a dizer que o plano de contrapartidas é a cabeça da captação de recursos, né? Eu me arrisco a dizer que o plano de contrapartidas tem que ser claro e objetivo, porque é um dos itens mais importantes do plano de marketing cultural. Eu vou explicar por quê. Quando você vai a uma empresa para buscar recursos e a empresa decide apoiar o seu produto cultural, patrocinar o seu produto cultural, né? Ter essa relação de marketing cultural, ela quer saber como que a sua marca terá visibilidade. Na aula passada, né, de marketing cultural, nós falamos sobre alguns conceitos de marketing importantes que nós iremos relembrar aqui, né? O termo de mercadologia, ele nasceu em 1950 devido a uma forte industrialização dos Estados Unidos. E entre 1970 e 1980, com a crise do petróleo, houve uma reabertura dos mercados oriental e latino-americano, colocando os consumidores em contato com outros produtos e intensificando essas relações de marketing. O marketing passa a focar diretamente no pensamento do consumidor. Estamos relembrando isso da aula passada. Então tem o mix de marketing, né, que é o produto oferecido, o produto é o que é oferecido, o preço é o valor atribuído, a praça é onde você encontra este produto e a promoção é a comunicação. Então a empresa ela faz, né, a indústria produz um produto que será oferecido para a população, ela faz um estudo de preço e atribui um preço a este produto, ela distribui este produto, né, nos mercados, nas lojas, via internet, e ela faz uma promoção daquele produto. No plano, por que é importante você entender isso no plano de contrapartida? Porque a empresa que você vai buscar o seu recurso, né, ela está interessada na promoção e comunicação. Como que o produto dela, como que a empresa dela, como que os valores dela serão divulgados através do seu produto cultural. Por isso que o plano de contrapartidas é muito importante. Temos também o 4Cs que nós falamos na aula passada, que cliente é quem consome, custo é quanto aquilo custa, conveniente é onde ele irá encontrar e a comunicação é o cliente terá informação. Quando no conceito de 4Cs, a empresa patrocinadora está preocupada, ela quer saber sobre a comunicação. Como que o cliente, através do seu produto cultural, irá ter conhecimento da empresa, né, da empresa patrocinadora. E aí temos a comunicação, que consiste em propaganda, promoções de venda, marketing direto, marketing digital, vendas, né, relações públicas, publicidade e o marketing cultural. Então, as empresas, atualmente, elas fazem um planejamento de comunicação, que destina uma verba para propaganda, outra verba para promoção de vendas, verba para o marketing direto, verba para o marketing digital, uma verba para as vendas, mesmo para o relacionamento de vendas, o vendedor, né, como um agente de comunicação, uma verba para relações públicas, para publicidade e também uma verba para o marketing cultural, que é patrocinar um produto cultural e atribuir o nome da marca a esse produto. Nos anos de 2000, os movimentos sociais para conscientização ambiental e responsabilidade social, visão de mundo e valores, fizeram com que as empresas se limitassem a comunicar seus produtos, mas suas responsabilidades, e mais em transformar suas responsabilidades, né,
e atribuíram as suas responsabilidades em transformar o mundo num mundo mais justo e mais sustentável, que é aí que surge o marketing 3.0. O marketing 3.1, ele tinha, né, porque é muito difícil aplicar somente o marketing 1.0 atualmente, que é o objetivo unicamente de vender produtos. Teve um surgimento na Revolução Industrial, quando começou a ser produzidos muitos produtos em larga escala, e eles precisavam vender esses produtos, simplesmente vender. Então, era um marketing, ele era visto como somente para o desenvolvimento de produtos, e os produtos eles tinham um propósito funcional, que era somente suprir as necessidades físicas do consumidor. Veio o marketing 2.0, que além de vender, ele precisava satisfazer. Não era somente um sapato, tinha que ser um sapato macio, né? Ele surgiu com as novas tecnologias da informação, focado na diferenciação do produto. Como eu disse, não era um simples sapato, mas era um sapato mais macio. E o propósito passou de ser funcional e adotou características emocionais. É um sapato que protege os pés, é confortável e macio e é bonito, traz um status. Então, aí no marketing 2.0, o propósito deixou de ser funcional para também atender as necessidades físicas e emocionais. No marketing 3.0, o objetivo também foi reter o cliente, né? Veio com um boom, né? Com um novo surgimento, né? Com as novas modificações da tecnologia, com os avanços da tecnologia da informação, focou na diferenciação do produto também, mas não somente com as características físicas e emocionais, mas também as características espirituais, certo? Aqui, como eu disse na aula passada, acho interessante vocês darem uma olhada. As empresas, elas começaram a utilizar o marketing cultural para trazer essa ideia de uma empresa, né, como nós falamos no slide anterior aqui, para trazer a ideia que a empresa é responsável por um mundo melhor, que a empresa tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade ambiental, uma sociedade cultural. Então, só para a gente entender a importância das contrapartidas. Existem editais públicos e editais públicos, tanto na esfera federal, na esfera estadual, quanto na esfera municipal, mas também existem editais privados, onde você inscreve o seu produto cultural, e a empresa vai querer saber qual que é a contrapartida. Então, aqui eu trouxe um exemplo na nossa mostra de teatro, né? Terá os editais, eles terão os logos maiores aqui, porque geralmente os editais eles correspondem a 50% a 75% do custo, né, da verba vieram de editais. Isso é um exemplo, gente, né? Pode acontecer de você não conseguir edital nenhum e você tem que fazer na raça mesmo. Acontece também. Raça, na verdade, você vai ter que ter de todo jeito, tanto com edital quanto sem edital, porque trabalhar com produto cultural é muito detalhado, você tem que estar disposto mesmo a trabalhar quase 80 horas por semana, né? Para você fazer, como nós falamos no começo do curso. Então, aqui você tem uma sugestão também de onde virá o logo do edital, né? Da empresa patrocinadora, através do edital. E você vai fazer menção em entrevistas de rádio, jornal, redes sociais, e antes e no final dos espetáculos, e também além, né, do relatório de prestação de contas, quando o edital exige, você também fazer um relatório
de forma clara e detalhada, né, de como aqueles recursos foram utilizados e as metas alcançadas. Geralmente esses editais exigem um relatório de prestação de contas, então é muito importante que você tenha esse relatório de forma clara, detalhada, porque isso é um item que a gente chama em gestão cultural de transparência e gestão, que é quando você prova para o seu patrocinador que você aplicou o dinheiro de maneira justa, que você foi correto com o dinheiro que ela investiu. Temos também, suponhamos que neste projeto teve a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores aprovando o projeto, patrocinando, está junto ali, parceiro. Então você vai colocar o logo aqui junto com a empresa produtora, né? Junto com a empresa produtora, você pode colocar o logo da prefeitura um pouco menor. Geralmente a prefeitura pode entrar com verbas em dinheiro, mas geralmente é com apoio. E quando não é com apoio, quando é uma verba financeira, uma verba, vamos dizer, em dinheiro mesmo, é através de editais, licitações, né? Então você vou fazer menção da prefeitura em entrevistas e você vai fazer um relatório também de prestação de contas, para você provar para a prefeitura que você investiu o dinheiro de forma certa. Parceria com restaurantes, padarias e supermercados, com a rede hoteleira da cidade, geralmente através de permuta. Você vai destinar um lugar ali na sua camiseta, um lugar na sua arte para você colocar o logo. Você vai fazer menção, essa é uma sugestão, né, de contrapartida, você fazer um agradecimento antes, no final dos espetáculos, e também fazer um relatório de prestação de contas simplificado. Não precisa ser completo como o que é exigido num edital, mas faça um relatório de prestação de contas simplificado. Não precisa mencionar todos os valores, mas menciona que a parceria, né, daquele restaurante correspondeu a X%, teve tal impacto. É importante você estabelecer essa relação com os restaurantes, né, com as padarias, supermercados, com a rede hoteleira, com as permutas, né, com todas as permutas em geral. É importante você estabelecer esse relacionamento de clareza, porque isso gera um relacionamento para próximos editais, para próximos eventos e produtos culturais que você venha a promover. Empresas e comércios locais, quando eles não entram com permuta, mas sim com uma cota financeira, né, com um dinheiro ali que ele vai fazer um depósito na sua conta, provavelmente você vai destinar um logo um pouco maior, né, na camiseta, um pouco na arte gráfica, de acordo com a cota, né? Se a cota for maior, você coloca o logo um pouco maior. Se você distribui, né? Você vai ter contratado um designer gráfico e ele vai te ajudar a pensar nisso, né? Você como gestor, você como gestor cultural, ou produtor executivo. Você vai fazer a menção desses patrocinadores, né, nos áudios. Isso é uma sugestão, pode ou não, mas também faça um relatóriozinho de prestação de contas, né, uma nota de agradecimento. Fala como que o dinheiro deles foi importante para o evento. Isso gera um relacionamento de marketing, né? A empresa quer ter certeza que o nome dela ganhou visibilidade. E essa é uma sugestão simples, né, que eu trouxe. Claro que o projeto que vocês forem fazer vai ter que ser adequado. Não existe regra na confecção de um projeto, e um projeto geralmente não se encaixa em outro, né? Um projeto feito numa cidade geralmente não se encaixa em outra cidade. Então tem que pensar como que é esse relacionamento. Pode ser que em outra cidade eles não achem legal fazer menção no áudio antes ou depois do espetáculo. Então isso vai de acordo também com a cidade.
Vamos falar agora de release de jornal. Release de jornal. Release de jornal é uma geração de conteúdo, né? Você vai explicar o que é o seu projeto, você vai explicar o que é a sua peça teatral, você vai explicar qual que é o seu produto cultural no release de jornal. Release de jornal é apenas um dos meios de comunicação, né? Um dos meios de conteúdo, vamos falar assim, de produção de conteúdo, é quando você produz um release de jornal. Você vai também produzir conteúdo para as redes sociais, você vai produzir conteúdo para TV, conteúdo para outros tipos de mídia, né? Para o panfleto explicativo, para o programa, isso juntamente com a agência de comunicação, justamente com o seu designer. O release de jornal, ele é interessante porque ele faz uma explicação detalhada e ao mesmo tempo tem um cunho ali atrás informativo e também publicitário do que você está querendo vender, do que você está querendo divulgar, do seu produto cultural que você está querendo vender. Então vamos falar aqui, vou entrar aqui no Word para a gente falar de algumas regrinhas assim básicas que eu utilizo para a confecção de um release de jornal. Eu acho o release de jornal uma delícia de ler quando se trata de um produto cultural, né? Eu gosto de ler uma pauta de jornal, uma nota de jornal sobre um produto cultural. E aqui eu trouxe o release que eu escrevi para o projeto Teatro na Sacada. Então, a primeira frase, que aqui vem ali em destaque no jornal: Teatro na Sacada consiste na apresentação de uma cena que aborda a relação de um casal em tempos de pandemia. Calçada e sacada da casa servirão de palco para a encenação. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vou colocar aqui. Vamos colocar assim, entre 31, total de 31 palavras, 31 com palavras e artigos, né? Resumiu. Teatro na Sacada é isso, e foi escolhido esse nome por isso, né? Consiste numa apresentação de uma cena teatral, que aborda uma relação de um casal em tempos de pandemia, e a calçada e a sacada é o palco para encenação. Explicou. Vem o título. Artistas de Passos apresentam Teatro na Sacada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavras. Até 8. Não passar de 8 palavras e ter sempre um verbo. Sempre um verbo. Daí você começa a desenvolver o texto, né? O projeto Teatro na Sacada apresenta desde quando? Vem o nome da peça. Uma cena teatral escrita, dirigida e encenada pelo ator Danilo Anastácio e pela atriz Sabrina Moura. Você percebe que é um texto escrito em terceira pessoa, né? Aqui não tem a opinião do escritor. Tem a opinião de maneira subjetiva? Sim, ao longo do texto tem, mas é escrito na terceira pessoa. Geralmente não tem a opinião do autor, do escritor não tem a opinião, né? Não existe. E o escritor ele tem que trabalhar com citações. Porque quem tem propriedade para falar daquele assunto é as pessoas que o escritor, o jornalista, entrevistou para fazer o release. Nesse caso, eu escrevi release.
mas eu escrevi como se fosse uma terceira pessoa, como se não fosse eu, né, junto com o Danilo, idealizei o projeto. Então, eu escrevi na terceira pessoa, como se fosse um jornalista que estivesse me entrevistando. Então, o projeto Teatro na Sacada apresenta Desde Quando, uma cena teatral escrita e dirigida, encenada pelo ator Danilo Anastácio e pela atriz Sabrina Moura. O tema aborda a relação de um casal que, como tantos outros, tem suas rotinas modificadas em função da Covid-19 e, por conta do isolamento social, passam a conviver intensamente quase que durante as 24 horas do dia. Aqui vem uma citação, abre aspas. Vamos colocar aqui numa outra cor, entra a citação. É neste momento que vem à tona os questionamentos sobre a relação, bem como emergem dilemas de situações e problemas que para o bem de ambos, precisam ser resolvidos. Afirmam os atores. E o que aqui há uma alocação de propriedade, vamos dizer assim. Tem a terceira pessoa, o jornalista escrevendo, contando aquela notícia, mas quem tem propriedade para falar são os entrevistados. Então, afirmam os atores. A cena consiste, aí o jornalista, né, você no caso que está escrevendo, né, continua. A cena consiste em representar uma fatia da vida dos personagens, os conflitos, as escolhas para um convívio melhor, os diálogos, as tristezas e alegrias. Ela contou, né, o jornalista contou. Para embasar o estudo de texto, os atores realizaram uma pesquisa com alguns casais e buscaram referências em livros, séries que tratam das relações no casamento. Deu uma informação, né? Falou como que eles chegaram nessa ideia. Toda a estrutura da cena é baseada no método chamado prêt-à-porter, desenvolvido pelo diretor Antunes Filho, com o qual Danilo Anastácio teve a oportunidade de trabalhar na cidade de São Paulo. Deu uma informação. A estrutura da cena é baseada nesse método prêt-à-porter desenvolvido pelo diretor Antunes Filho, certo? O que acontece? Entra a citação do Danilo. Vamos ver até onde que vai as aspas aqui. Aqui. Então, entra a citação do Danilo, porque o Danilo, como o jornalista, né, o escritor do release, como jornalista, o escritor do release mencionou, nossa, esse daqui tá muito ruim. Deixa eu colocar uma outra cor mais clara aqui. Como o jornalista que escreveu o release mencionou que o ator Danilo esteve em São Paulo e teve a oportunidade de trabalhar com esse método, então o Danilo tem a propriedade para explicar do método. Então o Danilo entra, abre aspas. A cena é pautada no essencial. Não são usados efeitos de luzes, nem o uso de aparelhos para amplificar a voz. Em uma cena do prêt-à-porter, os objetos de cena e figurino e outros recursos são utilizados somente se necessário. O que não é essencial não se coloca. Usaremos o que a sacada e a calçada nos oferecem. De forma minimalista, a apresentação é intimista, aproximando a plateia dos personagens. Nosso intuito é de executar a obra aplicando os conceitos do método prêt-à-porter na rua, o que não deixa de ser um paradoxo, pois o teatro de rua exige uma voz e um corpo amplificado. Nosso desafio está justamente em juntar o prêt-à-porter com a rua e promover uma cena teatral que reverbere na plateia, explica Danilo Anastácio. Então, o escritor deixa isso claro também. Continuando o release. A ideia surgiu a partir da análise da conjuntura atual das manifestações artísticas em tempo de pandemia, na cidade de Passos, Minas Gerais, e no Brasil de forma geral. Levantou a necessidade de promover ações que visem o fortalecimento da integração social, transmissão de conhecimento, a promoção da comunicação e divertimento através da manifestação artística, tendo total consideração pelas limitações reais de distanciamento social em que vivemos atualmente. Aí vem o jornalista e dá uma outra informação
sobre a ideia que surgiu, como que os atores, né, os artistas chegaram naquela ideia. Após o jornalista explicar esse novo dado, né, mencionar esse novo dado, citar o novo dado, vem a Sabrina com a propriedade, dando uma citação que reforça o que o jornalista expôs. As pessoas em sociedade se veem obrigadas a transformar suas vidas, rotinas, modos de relacionar, de trabalhar e se divertir. A cultura é a extensão do homem social, e as expressões artísticas são um reflexo das atividades humanas que sofrem evoluções e transformações. A arte é um artifício de cura e interação. Adapta-se e busca alternativas estéticas para existir, resistindo aos mais diversos acontecimentos. Expõe Sabrina, que deu. Então, o jornalista, ele traz essas informações baseada na propriedade dos entrevistados. Serão realizados 5 apresentações nos dias 15, 16, 22 e 23 de julho de 2020, que foi o que aconteceu, né? Nesse ano de 2020, na Avenida Perimetral, número 1397, no bairro da Penha, na cidade de Passos, entre os horários das 19 e 22 horas. A calçada e a residência servirão de palco para encenação. A cena terá aproximadamente 18 minutos, com intervalo de 20 minutos entre elas. Não haverá cobrança de ingresso. A ação visa arrecadar alimentos que serão destinados em instituições da cidade. O projeto estrutural está sob a coordenação do capitão Antônio Adão Anastácio. Então, aí o jornalista deu uma outra informação. O projeto estrutural está sob a responsabilidade de Antônio Adão Anastácio. Por quê? Porque nós estamos vivendo em tempos de pandemia, né? 2020 é um período diferente, porque nós estamos vivendo numa pandemia. Então, como é uma maneira também de apresentar uma arte de uma maneira diferente, tem a responsabilidade de uma outra pessoa que tem propriedade para falar do assunto. Então, entra a citação do Antônio Adão Anastácio, que está aqui. O público assistirá de dentro de seus carros no formato conhecido como drive-thru e respeitaremos as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, que estabelece os cuidados como a medição de temperatura dos espectadores, a disponibilização de álcool gel, álcool 70%, a não permissão do público fora dos carros, assim como a não comercialização de bebidas e alimentos do local. O uso de máscaras é obrigatório durante toda a apresentação. Esclarece o capitão. Certo? Continuando, para finalizar o release, ela vem com informações mais práticas, vamos dizer assim, informações de telefone, Instagram, WhatsApp. Então, para evitar filas, os espectadores deverão realizar os agendamentos prévios nos horários que desejam assistir a peça pelo WhatsApp ou pelo Instagram dos atores e serão permitidos no máximo 4 carros por apresentação. Este é o nosso exemplo de release para um produto cultural. Esse release, né, essa pauta jornalística, ela foi publicada do dia 9/7 de 2020, na Folha da Manhã da cidade de Passos, no Caderno de Artes. Aqui nós temos, né, a cópia digitalizada desse release. E ficamos por aqui, né, para essa nossa aula de comunicação, da importância mesmo de fazer um bom release, da importância de fazer um bom planejamento de contrapartidas e ter tudo organizado, né, na sua planilha orçamentária e no seu cronograma. Até mais! Nessa aula falamos sobre a importância da comunicação num projeto social, a importância de estabelecer contrapartidas claras
para você prospectar, né, patrocinadores. Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão, falar mais um pouquinho de comunicação, falar mais um pouquinho de marketing e fazer uma revisão do nosso workshop. Até mais!